Olá, meu nome é Vitor Caires, eu sou pesquisador e trabalho com desenvolvimento na área de games, especialmente na concepção das narrativas para jogos digitais. Eu comecei a trabalhar nessa área mais ou menos em 2008, quando eu me aproximei de um grupo de pesquisa e desenvolvimento que está ligado à Universidade Federal da Bahia, o Indigente, e de lá para cá eu venho trabalhando e pesquisando esse assunto na minha trajetória de pós-graduação. Então, no mestrado, no doutorado, no pós-doutorado, eu dei sequência a uma pesquisa para pensar a concepção de narrativas em jogos digitais e a aproximação desse universo narrativo com o game design. Bom, eu trabalho nos games especialmente como roteirista. Eu já trabalhava com a construção dramatúrgica no universo do teatro. Minha formação de graduação é em teatro. Eu sou bacharel em interpretação teatral. E aí no final da graduação eu comecei a me interessar pela escrita do texto dramático, pela escrita dramatúrgica e especialmente na verdade, um texto que eu li em um determinado momento me chamou a atenção para a dramaturgia dos videogames e eu acabei resolvendo pesquisar esse assunto. Eu lembro que eu conversei com um professor na época e ele me deu a seguinte sugestão. Na verdade, são duas sugestões que eu acho muito boas até hoje, e especialmente para quem estiver começando nessa área e querendo trabalhar com roteiro de games ou com qualquer outra coisa até. Eu acho que elas são muito úteis. Uma foi: procure quem está fazendo isso agora por aqui. Então eu entrei em contato na época com o grupo Indigente e com o grupo Comunidades Virtuais. Como eu estava na UFBA, me aproximei mais do Indigente naquele momento, via participar do Comunidades Virtuais um pouco mais para frente. E a outra sugestão para o caso da pesquisa, que também foi muito útil, foi: escreva um artigo para ver se isso dá caldo. Tanto caldo deu que eu continuo aí há 12 anos pesquisando e desenvolvendo games, especialmente como roteirista e eventualmente como game designer também. Nesse percurso eu comecei a trabalhar com, na verdade, um passeio virtual que tinha uma proposta de se tornar um game depois, que era o Kirimure, um objeto interativo de aprendizagem pensado pelo grupo Indigente lá em 2008, que foi um processo bem importante para várias coisas, para começar a pensar universos narrativos que tivessem dissociados ou tivessem um desvio em relação a essa visão eurocêntrica de mundo. Naquele momento em Kirimuri a gente pensava muito, por exemplo, em que as pessoas a quem esse produto era destinado eram estudantes de escola pública naquele momento. E a maior parte dos estudantes de escola pública na Bahia são afrodescendentes ou descendentes de grupos indígenas, ainda que se reconheça pouco a importância dos grupos indígenas locais para a formação da população de Salvador ou do Brasil. Então a gente começou a pensar ali naquele momento em, ok, vamos retratar Salvador num primeiro momento de 1500, mas a partir de que olhar? Então Kirimure foi um projeto inicial e já muito importante para definir alguns interesses de composição da narrativa para mim ao longo da trajetória dos games, e também foi um momento em que a gente aprendeu muito com uma parceria que foi realizada com uma instituição francesa que é o Engimin. De lá vieram 8 mestrandos que trabalharam em áreas diversas, e essa troca, essa conversa fez o grupo crescer muito. Então, Kirimure foi um primeiro trabalho nessa área de games. Depois eu trabalhei em vários outros espaços. Acho que vale destacar especialmente o momento no Comunidades Virtuais, que já foi mais recente, em que eu trabalhei com uma consultoria de roteiro para o Guardiões da Floresta, que tem o roteiro do Gustavo Eric. Um outro momento que foi muito importante também foi um momento de trabalho na Sinergia Games,
em que eu trabalhei no desenvolvimento de Cosmopolitan Egito, que é um projeto de jogo e desenvolvimento pessoal, a partir de uma metodologia chamada AIC, que é Apreciação, Influência e Controle, e que também era um preparatório para um jogo que eu participei também do desenvolvimento como roteirista, aí já um jogo que era um híbrido entre um jogo de cartas e de tabuleiro, que é o Liderança Feminina. Nesse momento eu também me aproximei de uma linha de jogos que a Sinergia produz, que internamente são os jogos culturais, são jogos que têm referências a culturas diversas ali no contexto da Sinergia, especialmente com o intuito de trabalhar a representação e a representatividade de diversas culturas que são subrepresentadas nos meios massivos, e isso tem um papel muito relevante para o desenvolvimento das pessoas, para a autoestima das pessoas se verem mais representadas. Então, nesse momento lá, eu trabalhei como pesquisador, fazendo avaliações. Não participei diretamente do desenvolvimento, mas já das fases de avaliação de alguns jogos, como a trilogia da criação lá da Sinergia, e o Ludo, que é um jogo que trata de uma relação com mitos e narrativas tradicionais ligadas a Iemanjá, que tem muito a ver com o jogo que nós estamos desenvolvendo agora. Para além disso, tem também uma outra frente de trabalho que surgiu daí dos games, que é uma frente de trabalho com a gamificação. Eu tenho mais ou menos desde 2016, quando eu trabalhei, quando eu estava fazendo o pós-doutorado lá na UNEB sobre jogos, gamificação e aprendizagem. Nesse mesmo ano eu comecei a trabalhar com gamificação com uma frequência muito grande. Então eu trabalhei em alguns projetos do Senai, voltados para desenvolvimento de soluções gamificadas para a educação. Trabalhei também em algumas estratégias que linkam mais uma vez desenvolvimento pessoal e gamificação, especialmente com o The Rose Method, que é uma proposta de qualidade de vida e alta performance, do qual eu sou instrutor também. E nesse processo também eu acabei trabalhando em muitas iniciativas de formação, então em cursos de game design, em diversos níveis de formação. Eu trabalhei na especialização da UNEB de game design. Nesse período do pós-doutorado dei algumas aulas também numa disciplina do mestrado em educação. Trabalhei em outras universidades também com disciplinas ligadas a jogos de negócios, a teoria dos jogos, e em outras iniciativas como um curso de desenvolvimento de jogos que foi uma parceria entre a UNEB e o SENAC, e mais recentemente uma nova parceria do Comunidades Virtuais com a produtora Benditas, também desenvolvendo um curso de game design. Trabalhar com esse tipo de narrativa que desvia um pouco dos padrões hegemônicos do mercado e que traz o universo cultural brasileiro de uma forma geral, seja ligado à cultura afro-brasileira, seja ligado às narrativas indígenas, para mim tem uma relevância muito grande, na medida em que nós somos um povo que vivemos um processo de colonização e apagamento de uma série de narrativas de outros povos, de vários povos, melhor dizendo, que nos compõem, e para mim é muito importante de fazer esse diálogo com essas diversas populações, mesmo porque muitos de nós somos parte desse processo,
E tem alguns desejos, inclusive, que eu ainda não coloquei em prática, mas que eu quero fazer em breve, de trabalhar mais esses conflitos, de estudar histórias de narrativas familiares, pensando em gerações passadas, porque na minha família, como certamente a de boa parte dos brasileiros, esses conflitos históricos constroem essas relações e são parte do que nós somos. Então, esses encontros não exatamente amistosos, como às vezes se pinta, na forma de contar a história em diversos espaços, seja na própria mídia, seja ainda no universo da escola, é importante que a gente reconte essas histórias. É importante que a gente olhe para trás para entender outras dimensões dessa história que não estão sendo contadas, e também que a gente olhe para frente no sentido de identificar aquilo que a gente deseja a partir dessas narrativas, a partir dessas construções de relações entre as pessoas e as tensões que constroem o mundo que a gente vive, a sociedade em que a gente se encontra. Acho também que vale a pena falar um pouco das relações de gênero e sexualidade que passam por esse universo, porque os jogos especialmente têm uma marca muito presente, não apenas dos povos brancos de uma forma geral, mas do homem branco especificamente, de uma forma específica de conduzir a sexualidade, de uma forma direcionada de gênero, inclusive com um público que é visto como o público de games, mas que não é necessariamente o público de games que a gente tem, por exemplo, no Brasil e mesmo no mundo. A gente vê hoje, por exemplo, uma importância muito grande das mulheres como jogadoras e, ao mesmo tempo, uma falta de representação ou uma representação perversa do papel feminino dentro do contexto desses jogos. Então, todas essas questões me atravessam, e eu acho que seja bem importante da gente colocá-las em pauta no desenvolvimento de jogos. Nesse percurso eu trabalhei especialmente com jogos desenvolvidos para dispositivos móveis. Então a gente consegue encontrar, por exemplo, jogos como os jogos que eu mencionei da Sinergia, como o Cosmopolitan, como a trilogia da criação do mundo, e jogos como o Guardiões da Floresta, do Comunidades Virtuais, para dispositivos móveis especialmente. As estratégias de gamificação, normalmente elas foram concebidas para clientes específicos, então normalmente está associado a uma plataforma própria do cliente, então é mais difícil de conseguir acessar essa linha de trabalho especificamente. O Odoiá é um jogo que nós estamos desenvolvendo agora numa coprodução entre a Unique Entertainment, a minha empresa e a Sinergia Games. Então é um jogo que dialoga com as histórias tradicionais ligadas a Iemanjá. Na verdade, de uma forma tangencial. Nós temos uma protagonista que é completamente criada por nós, ela não existe na mitologia afro-brasileira, e nós inserimos uma história que tangencia um mito tradicional ligado a Iemanjá. Então, Odoiá é um jogo que está num processo de desenvolvimento. Na verdade, é uma narrativa transmídia que se inicia agora com o desenvolvimento desse jogo e de um curta que trata de momentos paralelos da história de uma menina que vive uma primeira destruição do mundo, a destruição de uma primeira humanidade pelas águas, e ela sobrevive a esse processo e passa a ser uma
guardiã, uma protetora da relação dos homens com as forças da natureza. Esse é um jogo que está sendo financiado por um edital que foi aberto em 2018, um edital da Secretaria do Audiovisual, e que é um edital de narrativas transmídias para a infância, em que estão previsto o desenvolvimento de um jogo e um curta-metragem que compõem o mesmo universo, voltadas para o público infantil. Mas é importante mencionar também que esse projeto ele bebe de uma série de pesquisas que foram feitas anteriormente e que tem financiamento de diversas outras instituições, como a FAPESB, CNPq, CAPES. É um jogo que está sendo produzido por 3 empresas que tem o seu histórico, que tem um percurso que vem sendo fomentado por diversas instituições de financiamento. E eu acho que sempre vale destacar o papel importante que a FAPESB tem aqui na Bahia no desenvolvimento de jogos. Isso é muito evidente, fica muito evidente, por exemplo, no relatório do Banco do Nordeste de 2014, o quanto a quantidade de jogos desenvolvidos na Bahia e a profundidade de pesquisa e a ligação com a universidade tem conexão com a FAPESB apoiar essa frente de desenvolvimento de jogos aqui no estado. O Odoiá é um universo ficcional que é fundamentado nas narrativas tradicionais afro-brasileiras, especialmente em uma narrativa que está descrita, por exemplo, no livro de Reginaldo Prandi sobre a mitologia dos orixás, mas também em outras fontes. E, além disso, tem uma série de influências que nos atravessam como criadores, né? Dentro das nossas experiências como jogadores, como fruidores do cinema e de outras áreas. Então, acho que a narrativa de Odoiá, ela se comunica muito com o universo também de animação que tem sido produzido. É engraçado que uma vez alguém, ao ler o roteiro, comentou comigo que via uma conexão forte com Moana da Disney, talvez pela relação forte com as águas, enfim, mas naquela época, por exemplo, eu nem tinha assistido o filme ainda, embora depois que tenha assistido eu realmente tenha visto que existe uma conexão. Existe uma conexão também com a estrutura dos contos de fada. É interessante porque às vezes a gente pensa o conto de fada como uma estrutura muito europeia, quando ela não necessariamente é uma estrutura que ela já está presente em momentos muito anteriores, inclusive no continente africano, e essa estrutura ela orienta bastante a construção especificamente do curta de Odoiá. O jogo ele já dialoga com outros jogos do gênero que são de ação e aventura, por exemplo, o Bastion da Supergiant, os jogos antigos de Zelda, por exemplo, o Zelda A Link to the Past. Então a gente tem aí, e ainda tem as outras influências todas, né? A gente pensa, por exemplo, como o cartoon de uma forma geral influencia o modo como nós produzimos, e mesmo a produção japonesa dos animes entram ali no nosso caldo cultural que acaba resultando nesse projeto. O roteiro, tanto do jogo como do curta, foi concebido anteriormente ao processo de desenvolvimento. Quando houve a aprovação do edital, a gente já tinha, e inclusive era um pré-requisito, a gente já tinha um roteiro escrito do curta, já tinha um documento de game design que tratava de boa parte das questões narrativas
escrito, mas evidentemente durante o processo de desenvolvimento nós vamos trabalhando mais, a pesquisa sempre continua, né? A gente tem dialogado com muitas pessoas que têm conexão com as narrativas afro-brasileiras a partir de diversas perspectivas, sejam praticantes das diversas religiões que estão conectadas com o arquétipo, com a figura de Iemanjá, seja com pessoas que olham para essas narrativas do ponto de vista da pesquisa. Então nós temos dialogado com as populações para quem essas histórias têm uma maior conexão, de forma que a gente consiga dar um tratamento adequado para esse universo, que é um universo ficcional para a gente, mas que está presente em religiões vivas. Então tem uma necessidade, uma necessidade ética de se manter um contato próximo e de estabelecer uma relação de respeito às pessoas que são praticantes, por exemplo, de religiões em que existe a presença de Iemanjá. Do ponto de vista de game design, esse jogo tem uma estrutura de jogo de ação e aventura com uma visão isométrica. Então é um jogo em que a gente visualiza o personagem mais ou menos de cima, não é exatamente de cima, é com um certo olhar diagonal sobre o personagem, se deslocando no espaço e resolvendo alguns enigmas, explorando o espaço e entrando em alguns combates dentro do universo narrativo. É interessante porque a gente tem pensado também essa estrutura do game design com o universo narrativo o universo narrativo que nós estamos abordando, e especialmente pensando sobre algumas mecânicas, o sentido que faz algumas mecânicas. Esses dias a gente estava trabalhando, por exemplo, na tradução do documento de game design, porque nós temos um game designer que não fala português, então a gente vai precisar trabalhar com toda a documentação também em inglês. E aí a tradutora me perguntou sobre o neologismo dropar. Ela fez: Vitor, o que é dropar? Aí eu disse: to drop em inglês mesmo, mas normalmente o que acontece é quando alguém mata um personagem e ali extrai algum item. Quando eu descrevi isso, eu pensei: latrocínio, né? A pessoa mata e rouba, saqueia quem acabou de ser assassinado. Então eu disse: realmente eu preciso pensar em alguma estrutura narrativa que pense esse tipo de mecânica com uma outra camada de significação. Dentro do universo desse jogo, por exemplo, a gente está pensando o combate numa outra lógica. A personagem, que é a Jana, é uma menina de 10 anos, ela permaneceu criança durante os milênios, desde o surgimento desde o fim da primeira humanidade. E ela tem um papel de proteger a humanidade e ao mesmo tempo proteger essa relação entre os homens e as forças da natureza. Então nós estamos pensando dentro desse universo, por exemplo, que os combates eles não são exatamente combates no sentido da violência implicada nisso, mas a Jana ela usa habilidades relacionadas à água, e a gente está também bastante conectado com uma ideia de minimizar os efeitos da ação da humanidade, da destruição da natureza pela humanidade. Então, nesse contexto ficcional, estamos nesse momento de hoje, nesse mundo de hoje, em que a humanidade perdeu a medida da relação com a natureza, movida pelas necessidades de consumo, movida pela ganância, pelo desejo de poder, e está destruindo todo o seu entorno e perdendo as referências de uma manutenção de um sistema saudável no qual nós estamos inseridos, né?
Então, nesse contexto, os animais eles começam a se tornar agressivos, mesmo em relação a Jana, que é uma humana que tem uma relação especial com a natureza e com as suas forças. Assim como os espíritos da natureza começam a se tornar inquietos e irritados e acabam dificultando o percurso de Jana. Mas o que Jana vai fazer nesses combates, por exemplo, não é exatamente matar os animais, nem muito menos matar os espíritos, que seria um contrassenso. Mas ela vai se esquivar dos animais numa lógica de puzzle, pensando uma forma de se deslocar no espaço que evite a agressão dos animais que estão raivosos por conta do contexto ambiental, e usar essas habilidades relacionadas à água para remover desses seres espirituais que estão irritados com tudo que está acontecendo, essas camadas de lixo, de poluição, que estão os cegando, que estão os deixando fora do seu estado de equilíbrio. Então, quando a gente pensa, por exemplo, na mecânica de combate, nós estamos criando esse link com uma lógica de purificação desse mundo que nós mesmos estamos destruindo e sujando. Quando a gente pensa, por exemplo, na lógica do dropar, de recolher um item, e aí se aproxima mais uma vez da lógica do conto de fadas, quando nós, dentro do conto de fadas, uma das estruturas, dos momentos das estruturas mais tradicionais, quando os personagens ajudam seres fantásticos, eles são retribuídos com objetos mágicos, com itens que facilitem o seu deslocamento e a realização do seu objetivo. Então a gente está repensando o significado de determinadas mecânicas tradicionais, utilizando-as, mas ao mesmo tempo tomando determinados cuidados para que isso faça sentido dentro do nosso universo ficcional e não crie sentidos que não são aqueles que nós queremos reforçar. Lógico, sempre não existe controle total sobre a produção de uma obra em lugar nenhum, muito menos nos jogos. Ainda mais nos jogos que o jogador tem uma possibilidade imensa de fazer uma série de coisas que não necessariamente os game designers previram. Mas a gente tem, claro, a responsabilidade sobre a construção das regras desse mundo e tentar pensar ali dentro quais são os significados que se estabelecem, sempre respeitando a possibilidade de que existem muitos outros significados que são construídos a partir da interação do jogador com o público. E para isso é muito comum também que no universo dos games nós estejamos muito próximos dos jogadores, para entender como esse público-alvo se aproxima, que nesse caso são crianças. Então, em algum momento, mais para frente, quando a gente já tiver com alguns protótipos jogáveis, certamente nós vamos estar mais próximos do nosso público-alvo, entendendo como é que essas crianças interpretam as mecânicas que estão lá estabelecidas e a narrativa que está construída. Eu penso que quando a gente vai construir uma narrativa para um jogo, é importante entender quais são todos os recursos que os jogos oferecem para contar histórias. Nós temos uma série de recursos de outras mídias que nós podemos utilizar, nós podemos pensar na narração, nós podemos pensar na forma dramática de contar uma história, como que, obviamente, pela minha trajetória com o teatro e com a produção com a produção audiovisual, especialmente para a animação, eu tenho um vínculo com essa forma de contar narrativas, da forma em que o personagem age como se fosse por ele mesmo, para usar as palavras do modo como se traduziu Aristóteles, pelo menos. Mas o jogo também tem uma forma muito específica de se contar histórias, que é uma forma em que
o jogador, ele age dentro do contexto daquela história. Não é uma autoria completa no sentido de os game designers, a equipe de desenvolvimento estabelece regras, estabelece o que é possível se fazer naquele mundo, mas o jogador, ele age naquele mundo explorando as diversas possibilidades que esse mundo oferece, inclusive fazendo coisas que os game designers certamente não conceberam. Então é importante a gente pensar, quando a gente vai construir essa narrativa para um universo de um jogo, para o contexto de um jogo, sobre essas formas de contar. Pensar que os cenários contam histórias. Eu estudei, por exemplo, no meu doutorado, World of Warcraft, que é um MMORPG e que tem uma importância muito forte da construção narrativa para o jogo. Para mim, World of Warcraft faz isso com maestria, para além das histórias contadas nas próprias quests, nos textos, na interação entre os personagens. O espaço conta história. Eu me lembro, por exemplo, de uma expansão que era Cataclismo, que tem um dragão que é um protetor do mundo que enlouquece e começa a destruir o mundo. E ele deixa, num dos seus voos, ele deixa as marcas das garras sobre uma das torres de uma das principais cidades humanas daquele mundo. Então, aquelas garras ali naquele espaço contam história. O modo como os personagens andam, se interagem, ou as relações que os personagens estabelecem, as relações que são possíveis de ser criadas a partir da ação do jogador, contam histórias diversas. Então, dentro dessa perspectiva, no DOEA, nós pensamos que a história precisa ser contada não apenas com cenas que interrompam o gameplay, mas ou narrações que interrompam o gameplay. Mas principalmente dentro do próprio gameplay, em que o personagem precise, por exemplo, tenha uma determinada coisa para fazer, tenha que saia para coletar conchas, que provavelmente vai ser a primeira coisa que a Jana vai fazer, numa referência ao universo do próprio curta. E nesse ponto, enquanto ela está em ação, ela descobre que os animais estão irritadiços, que os animais começam a atacá-la. Essa história está sendo contada, pretende ser contada, na medida que a ação do jogo acontece, na medida que a interação entre os personagens jogáveis e os personagens, ou melhor, a personagem jogável e os personagens não jogáveis interagem, à medida que acontecem transformações naquele mundo, naquele espaço, na medida que ela encontra uma determinada um determinado agente poluente dentro daquele contexto natural, uma fábrica que derrama óleo na praia, por exemplo. E essa história, ela precisa, do meu ponto de vista, ser contada da forma mais integrada com os jogos. É engraçado porque eu sou roteirista e às vezes as pessoas têm... quando eu falo de jogos, as pessoas me indicam jogos com bastante narrativa contada, bastante narrativa para além do gameplay, e eu geralmente não gosto desses jogos. Tem uma série de jogos que são grandes clássicos da narrativa para o videogame que realmente me desagradam profundamente, porque como jogador, independente do meu trabalho como game designer e roteirista, eu gosto da narrativa integrada com o gameplay de uma forma muito próxima. Então, quando eu estou também trabalhando para desenvolver narrativas no contexto dos jogos, eu pretendo que as mecânicas sejam metáforas para aquilo que para a história que nós estamos contando, assim como a história sirva para a construção da experiência de game design que nós estamos construindo. Então, são como duas faces de uma mesma moeda que, do meu ponto de vista, precisam estar muito bem integradas. A Jana é uma menina de 10 anos
que foi criada pela sua avó, a Duque, num momento em que que existia uma outra humanidade sobre a Terra. E com a sua avó, a Jana aprendeu a respeitar as forças da natureza, ela aprendeu as histórias sobre como a natureza funciona para a cultura dela. Então ela aprendeu a respeitar os orixás e entender que a natureza tinha uma dimensão sagrada. E aí, num determinado momento em que a humanidade se desvia muito do seu caminho e começa a destruir a natureza, Iemanjá acaba destruindo uma primeira humanidade sob as águas. E depois, os orixás constroem uma nova humanidade que é essa humanidade que vive sobre o mundo agora. E a Jana, ela passa a conviver com os orixás, ela tem sua infância preservada dentro dessa nossa narrativa, dentro da nossa estrutura ficcional, e passa a conviver com os orixás mais de perto e aprender os seus ritos, aprender o respeito pelo mundo em que vivemos, e ela tem a missão de manter o equilíbrio entre esses mundos, de ensinar a essa nova humanidade como cuidar da natureza à nossa volta. Então, sempre que a humanidade está se perdendo um pouco do caminho, a Jana volta a entrar em contato com os humanos para ensinar como cuidar do meio ambiente. E nesse momento, no momento do jogo especificamente, ela está na ilha que ela mora e de repente ela percebe algumas alterações daquele contexto natural. Ela percebe que os animais estão irritadiços e começam a atacá-la. Então ela começa a perceber que talvez a humanidade já tenha desequilibrado demais o meio em que está vivendo e que esse momento é um momento que pode repetir aquela primeira destruição do mundo pelas águas. Então ela decide sair da ilha que ela está habitando para o fundo do mar para encontrar Iemanjá. E nesse processo ela vai descobrindo outras coisas, ela vai enfrentando outros desafios, porque ela percebe que essa agressão do homem ao meio ambiente já chegou num ponto que os próprios seres espirituais já estão ali irritados com toda essa destruição. Então no percurso ela vai apaziguando esses seres espirituais que ela encontra e assim como evitando os animais para que ela não seja atacada. E isso tudo para chegar ao fundo do mar e impedir que toda essa sujeira que nós estamos produzindo aqui chegue massivamente ao fundo do mar e não reste outra opção para Iemanjá que lançar uma grande onda que vai destruir o mundo novamente. Então essa é a motivação de Jana, é proteger tanto o mundo dos homens quanto o mundo natural, o mundo dos orixás. Essa é a missão de Jana e o objetivo de Jana é cuidar dessa relação dos homens com as forças da natureza. O jogo tem uma relação muito forte com um tema ambiental, com um tema de cuidado com o mundo em que nós vivemos, com um cuidado e respeito com o ambiente, mas ele trata também de outros temas. Ele trata de temas, por exemplo, como a perda. Se no momento do curta, por exemplo, se o mundo é destruído, Jana perde todo o mundo em que ela está inserida e aprende a conhecer um outro mundo. É um momento também de renovação, um momento de olhar para o que vem e construir esse novo, né? Então eu acho que esses são temas que estão bastante presentes ali no contexto do jogo, além do próprio tema relacionado às narrativas tradicionais, a narrativa afro-brasileira especificamente, uma dessas narrativas que tem por si
a importância de tratar de criar outros espaços de representação para essas narrativas que, como eu disse um pouco antes, são subrepresentadas dentro dos meios, dentro das mídias que nós estamos acostumados a lidar. Do ponto de vista da direção de arte, nós estamos trabalhando, trazendo esse universo o universo narrativo com o qual nós estamos trabalhando em diálogo com uma série de traços e linguagens que estão no mercado hoje, na produção audiovisual hoje. A gente dialoga muito com o universo do cartoon, a gente dialoga muito com o universo do anime, para que esteja em alguma medida próximo daquilo que as crianças costumam consumir na TV, no cinema. Então a gente cria esse diálogo entre uma estética que está conectada com as narrativas que fundamentam a nossa construção ficcional. Ao mesmo tempo a gente dialoga com os produtos audiovisuais, especialmente com o cartoon e com o anime, e com jogos como o Bastion, por exemplo, que tem uma perspectiva muito próxima. Quando digo perspectiva isométrica, o modo de posicionar a câmera é muito próximo daquilo que nós estamos construindo. O Joey, que é o diretor de arte e que é de uma das empresas que está produzindo esse jogo em parceria, ele tem um trabalho muito interessante nesse universo já de representação de outros ambientes culturais, ou melhor, de referências culturais diversas dentro das narrativas brasileiras, e tem um diálogo forte também com esses outros produtos culturais como o cartoon e o anime. Então ele está aproximando isso com uma construção que se aproxima de um cartoon 2D, ainda que utilize modelos 3D para ser executado. Então a gente tem um jogo que tem elementos em 3D e 2D, mas com uma predominância estética de uma referência a um cartoon 2D. E para roteiristas que estão começando, pessoas que estejam querendo começar a trabalhar com roteiro, as dicas que eu dou. Escrever bastante, ler e entrar em contato com obras de diversas mídias e entender as especificidades de cada uma delas. Cada mídia tem a possibilidade de contar uma história de uma forma completamente diferente. A gente tem diversos recursos narrativos e muitas possibilidades de se desenvolver na construção de um roteiro. E eu acho que isso também é muito pouco explorado. Como eu tenho uma experiência que vem do teatro, tem uma diversidade muito grande de possibilidades de construção da narrativa para teatro, por exemplo, que ainda foram pouco explorados em outros meios, porque o teatro tem 2.500 anos de história só no Ocidente, né? Então, a gente olhar para o teatro, eu acho bem interessante. Não que a gente tenha que fazer tudo aquilo que o teatro fez, eu acho que cada mídia é uma e tem possibilidades distintas que ainda precisam ser exploradas, mas olhar para o teatro é interessante justamente para a gente pensar que não existe uma única forma de compor narrativa, não existe uma única forma de se estruturar um determinado pensamento. Existem formas muito diversas em diversas culturas, e eu acho que isso é interessante para a gente pensar em termos de game design também. Eu acho que a gente reproduz muito determinadas mecânicas e determinadas lógicas de jogo que precisam... que são seguidas de uma forma muito rígida pela indústria, até porque
a indústria de grande porte não pode errar, é muito dinheiro envolvido no desenvolvimento, mas para a gente que tem a possibilidade de experimentar, inclusive porque tem pouco dinheiro envolvido no processo, ou às vezes até nenhum, vamos usar dessa possibilidade, né? Quem sabe aí a gente consegue criar uma coisa mais interessante do que o que é esperado e consegue mobilizar essas estruturas também. Eu acho que às vezes se tem uma tendência de se reproduzir sempre o cânone, de se reproduzir sempre um mesmo tipo de história e nem sempre com toda a qualidade que a grande indústria pode fazer. Então eu acho que é muito mais interessante que a gente olhe para o nosso próprio contexto, para a nossa própria realidade, para os recursos que a gente está utilizando, que a gente possa pensar na nossa capacidade de produção concretamente, olhar quais são os recursos que nós temos na equipe para poder realizar aquilo que a gente está pensando e não ficar completamente desconectado, porque às vezes eu também vejo uma tendência de mas a minha criação e a minha o ideal, mas e a realidade e o mercado também, inclusive, quais são as dimensões de realidade com que a sua obra vai ter que dialogar? Diversas. As necessidades relacionadas à produção, as necessidades relacionadas ao mercado e às janelas de exibição. Miúda, por exemplo, foi um grande aprendizado para a gente quando a gente começou a entrar em contato com os players do mercado internacional. Era nosso primeiro projeto de animação, lá em 2009, que teve participou de um projeto que foi muito importante para a animação brasileira, que foi o Anima TV, que fomentou uma série de projetos no Brasil, e a gente foi selecionado para um dos festivais mais importantes do mundo, que é o Festival de Animação de Annecy. E nesse festival tem um mercado em que a gente tem a oportunidade de encontrar representantes de emissoras do mundo inteiro e de diversas outras janelas de exibição. E uma coisa que a gente ouvia muito, por exemplo, é lindo, mas não cabe no meu canal. É artístico, mas não cabe no meu canal. Então é importante a gente entender para que lugares a gente está produzindo determinados produtos. Tinha uma série de questões, inclusive relacionadas àquelas que eu falei sobre do ponto de vista da metáfora, da possibilidade de compreensão da criança, embora a gente acredite que a criança pode compreender muito mais do que os adultos acham que elas podem, a gente tem uma série de outras pessoas que vão filtrar esse conteúdo que chega na criança, por exemplo. Então a gente tem que pensar em que medida a gente dialoga com essas janelas de exibição e com essas pessoas que têm o poder de vetar esses projetos. Isso não quer dizer que a gente vai perder o que é de mais essencial do projeto, isso não quer dizer que a gente vai perder a relação com aquilo que é mais importante dentro do nosso processo criativo, mas é comunicação também. A gente precisa entender que existem outras pessoas envolvidas no processo, tanto do ponto de vista do próprio processo de produção, quanto do ponto de vista do processo de distribuição desse produto audiovisual ou desse game, que também é audiovisual, né?